em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também vamos tentar terminar esse livrinho, né? Talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo, porque realmente o propósito é você terminar. E eu sublinhei ele quase todo. Então ele realmente tem muita coisa rica para o ministério, né? Para as famílias. Como promover a oração em família? A família deve enfrentar as dificuldades diárias de falta de tempo, as distrações e as tentações que ameaçam a vida de oração, como a falta de fé, assídia, aridez e muitas outras. A oração em família nos torna mais humildes e nos aproxima de Deus, pois todos nós somos chamados a esse encontro com Ele. Ele fala aqui que é preciso escolher um horário em que todos estão em casa e, se possível, definir uma oração, por exemplo, como o texto de Nossa Senhora, a leitura orante da palavra e muitas outras. A família é a igreja doméstica, onde os filhos de Deus aprendem a orar. Então, assim, é a escola, mas eu falo assim, autêntica que existe é a sua família, a sua casa, né? Então, não existe, gente, assim, viver sem Deus, não há vida sem o Senhor, né? Ele que nos deu, Ele que nos criou. Eu falo assim, nós que somos cristãos e que acreditam, né? Temos fé. Então, assim, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam por um passo de mágica sem que a gente se esforce. Então, sim, a oração em família é importante todos os dias, né? Então, assim, se eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, se Ele é o primeiro na minha vida, então a oração tem que ser primeiro. Eu falo com o Senhor através da oração, né? E se eu tenho essa missão de levar a minha família ao céu, o esposo, a esposa, os filhos, eu tenho que promover esse hábito de orar em família. Todos os dias, não há um dia que seja bom sem Deus. Então, todos os dias a gente tem que orar, né? Hoje, então, que nós estamos numa era do sem tempo, em que porque a gente quer, né? Porque, assim, a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, como tudo se tornou mais fácil. Então, as atividades que às vezes demoravam muito tempo e tal, então, com tanta tecnologia, com tanta coisa, com tanta descoberta, a gente faz elas em 2 segundos, né? Então, ao invés de a gente aproveitar com o Senhor, a gente começa a achar 1000 e outras funções, né? Tem pessoas que têm não sei quantos empregos, por quê? Ela preenche o tempo dela, ela consegue fazer aquele emprego que muitas vezes era feito numa rapidez, agora ela faz muito, né? Assim, demorava muito tempo, agora faz muito rápido, né? Então, assim, e aí as pessoas vão preenchendo o tempo dela, mas não do Senhor, né? Então, fala assim, toda essa evolução que a gente tem, tecnológica, da sociedade e tudo mais, de nada vale se ela não nos promove um verdadeiro encontro com o Senhor, né? Então, assim, eu tenho mais tempo, então eu poderia pensar, eu tenho mais tempo para Cristo, eu tenho mais tempo para minha família, eu tenho mais tempo para o meu esposo, eu tenho mais tempo para minha esposa, eu tenho mais tempo para meus filhos. Mas não, a gente cria mais tempo para nos tornar ocupados das coisas do mundo, né? 52. Qual o significado bíblico do conhecer na vida matrimonial? O termo hebraico que traduz o verbo conhecer é yada. O significado desse verbo bíblico abrange diversas dimensões, né? Ele fala assim que conhecer na vida matrimonial indica também o ato sexual, pois conhece também com a paixão e a ação, com a comunhão dos corpos, com a convivência, com a construção mútua de um projeto. Diante de tantas provações investidas contra o matrimônio e a família, é de suma importância o entendimento do sacramento do matrimônio, pois se trata de uma aliança matrimonial, na qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão para toda a vida. Como o próprio Deus, o Criador, é o autor do matrimônio, o matrimônio não é uma instituição simplesmente humana, mas divina. Então, a todos vocês que hoje têm o sacramento do matrimônio, isso não é uma obra que você criou, não é um projeto seu, eu quis casar e pronto. É uma instituição divina, é uma vontade que é de Deus, pertence ao Senhor. Deus criou o homem por amor e o chamou para o amor, sendo esta vocação fundamental de todo ser humano. Várias passagens do Antigo e do Novo Testamento falam do matrimônio, desde Gênesis, com a criação do homem e da mulher, ao Apocalipse, com as visões das núpcias do Cordeiro, no qual em toda a Sagrada Escritura se faz presente a grandiosidade e a maravilha da criação de Deus. Por vezes deparamos com inúmeras situações em nossa vida matrimonial, na relação entre o esposo e a esposa,
que nos colocam em contradição, em atrito, em desentendimento, né? Um com o outro, pelo simples fato de não nos conhecermos, de não sermos conhecidos. Não existem indivíduos iguais. Isso é importante. Um casamento para dar certo não significa que eles vão ser igual, não. Né? É vital para os casais que se conheçam, se familiarizem com a história do outro, de sua vida, seu passado, a realidade familiar, de onde vieram, para que possam identificar os medos, as inspirações, as insatisfações, tornando-se cada vez mais próximos e cúmplices, a fim de compreender, ajudar, perdoar e amar, pois ninguém ama quem não conhece. Isso também eu vejo que é muito importante para quem ali está namorando, quem é noivo, você conhecer a história daquela pessoa, a família daquela pessoa, de onde vem, porque isso aqui é muito, muito forte, gente, identificar medos. Por que algumas vezes em situações em que eu ajo de uma forma, aquela pessoa age de outra forma? Quais são os medos? Por que ela vê dessa forma? Por que ela tem esse determinado comportamento, né? O que deixa ela insatisfeita, né? Às vezes a gente precisa entender qual é a origem familiar dela, como ela foi criada, como são, qual o ambiente, para a gente poder compreender o outro. Às vezes a gente vê a pessoa com determinadas atitudes, a gente não concorda e aponta, né? E aponta mas você não compreende por que é daquela forma. Então, assim, se a minha função não é de julgar nem apontar o outro, sobretudo o esposo, sobretudo a esposa, mas eu sou um alicerce, eu estou ali para ajudar a vencer, né, essas barreiras que são resultados de toda uma vida, né? Uma vida familiar, de trabalho e tal. Então, assim, ali se constitui família e um outro se ajuda a se libertar, né? A clamar ao Senhor a libertação de tantas amarras, né? Que ao longo da vida o inimigo foi colocando nas nossas vidas, né? Então, assim, é pra gente ser suporte, ajuda um no outro, né? É necessário que um se revele para o outro de modo claro e autêntico, sem mentiras ou fingimentos, para que possa conhecer a profundidade desse mistério que é o outro. Antes e durante o casamento, se não nos conhecermos, os defeitos surgirão, as intolerâncias se farão presentes, até que um não suportará o outro. Isso é muito sério, né? Às vezes existem muitas pessoas, né, que não se revelam para o outro, são extremamente fechados, mas quando a gente vai casar, se tornar um para com o outro, como eu não posso conhecer a mim mesmo, como eu não posso me revelar a mim mesmo, porque eu já não sou mais, né, sozinha, eu sou um com o outro, né? Então, assim, não dá mais, quando você decide casar, você tem que entender que não dá mais para haver segredo, nada mais para você se esconder, ser fechado, né? Ser fechada, não dá mais para se ter um mundo paralelo. Então você precisa abrir de fato todo o seu ser, né? Com todos os seus defeitos, com todas as suas misérias, com todas as suas sujeiras. Porque às vezes, gente, no relacionamento aí tá ali mostrando suas qualidades, né? Ai, faz um agrado, isso e aquilo. Mas será que você é isso o tempo todo? Né? Todos nós temos naquilo que nós somos humanos, então nós temos o que é de mal também em nós. É tanto que na palavra fala assim, vence aquilo. A gente aprende que vence aquilo que a gente alimenta mais. Então, assim, se eu alimento o que é... ou seja, como que o mal se manifesta em mim? Porque eu alimento o mal que já há em mim. Né? Então, assim, como é que o bem vence? Porque eu alimento o bem que há em mim. Então, assim, a gente está numa luta constante. Eu não posso pensar que em mim só há bondade porque não há, né? Se fosse, a gente estava no céu, não precisava tanta luta, tanto sacrifício. Mas é porque o mal há em nosso coração e há em nós, né? Desde quando lá do princípio Adão e Eva pecou, e que a gente não pode só culpá-los, porque ainda hoje o Senhor Jesus veio, nos salvou, nos dá a oportunidade, e assim hoje a gente continua pecando, né? Então a gente também não aprendeu. Então, assim, é necessário ter uma vida sem mentira para com sua esposa, sem mentira para com seu esposo, né? Sem fingimento, né? Então, assim, amar não só apenas pelas qualidades, mas sobretudo pelos defeitos também, né? Fala assim, mesmo com os teus defeitos, eu estou aqui para te amar, para te ajudar a superar, né, as quedas, as falhas, os pecados, né?
esse amor mútuo que se faz presente pelo conhecer na vida matrimonial. Como que eu amo aquilo que eu não conheço. Quantas pessoas que têm anos e anos de casados sem de fato conhecer o seu esposo ou sua esposa, né? Paulo ele fala assim: e vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela a fim de purificá-la. Vocês acham, maridos, eu falo assim, esposos, que Cristo mentiu, fingiu? Cristo deu a vida pela igreja. Ele cuidou, ele zelou, ele protegeu, ele a salvou da condenação. Assim, esposos, fazei com suas esposas, amai, dai a vida por elas, se assim preciso for. Não minta, não finja, cuide delas. Esposa, olha esse ato de amor, esse cuidado, né? Esse entregar por ti, zele, respeite, honre o marido que o Senhor colocou na tua vida. Embora tenha muitos defeitos, talvez tenha muitos vícios, mas olha, ali é o próprio Cristo, Cristo há nele, né? E ele mesmo com os seus defeitos está tentando fazer o melhor por ti. E sim, ele não é o Senhor, então ele não vai ser suficiente, né? Quem nos completa é Cristo, mas ele estará dando o melhor para ti. Mateus capítulo 19, versículo 6, tem Gênesis, né, capítulo 2, versículo 24, que diz que afirmam que não somos dois, mas uma só carne. Como ser uma só carne sem amor na vida matrimonial? Como eu não posso amar a mim mesmo? Quando você deixa de amar o teu esposo, sua esposa, quando você deixa de cuidar, quando você ignora, quando você vira as costas, quando você não tá... Você às vezes nem precisa fazer mal. Você não tá nem aí, você não tá presente. Você deixou de amar. Aquele cuidado que teve no namoro, às vezes no noivado, deixou de se apagar no casamento. Né? Como pode um matrimônio resistir sem amor, sem cuidado, sem zelo, sem o Senhor? Não é possível, né? Deus nos chama a vivenciarmos esse amor um pelo outro em nossa vida matrimonial, nos entregarmos plenamente ao mistério de conhecer o outro, né? Para amar e ser amados, superando todos os obstáculos e dificuldades que venham a acontecer, pois só o amor de Deus pode nos dar a íntima comunhão de vida e de amor conjugal para estar presente em nosso matrimônio. Número 53. Qual é o papel da família cristã mediante o desafio das novas uniões na sociedade? Nós temos um grande desafio dessa família de Cristo, né? Em que há vários tipos de uniões, né? Na sociedade aceita, né? O papel da família cristã diante desse desafio é refletir a Sagrada Família de Nazaré em meio à atual sociedade, centralizando no cotidiano da vida a pessoa de Jesus no núcleo familiar. Quem é a Sagrada Família, gente? Jesus, Maria, José. Né? Nós temos que refletir, olha que missão grandiosa, né? Maria, que abriu mão, né? Uma criança de 14 anos, né? Teve Jesus com seus 15 anos, mais ou menos, abriu mão para dizer sim a Deus. José também. Gente, mas eu ficava imaginando como é que José se sentiria quando viu que a sua prometida estava grávida. Ele não sabia que era a unção do Espírito Santo. Ele deve ter se sentido traído, humilhado, né? Aquilo deve ter doído tanto nele, mas ele deveria sentir um amor tão grande por Maria, porque um homem traído muitas vezes quer vingança, né? E aí mas ele não quis. Ele tinha todo o direito de não apenas repudiá-la, mas de denunciá-la. Ela poderia ser apedrejada, poderia não, com certeza seria apedrejada, né, condenada à morte por apedrejamento, porque ela foi infiel, né? Se a gente fosse pensar assim, isso pelo pensamento humano na época. Mas José, mesmo talvez se sentindo traído, né, enganado e tudo mais, por um grande amor, né? Um grande amor que ele perpassa digamos assim, as leis desse mundo, né? Ele fala assim: amai vós aqueles que vos fazem mal, né? Os seus inimigos. Ele quis apenas abandoná-la sem fazer mal. Ele não quis pagar o suposto mal com o mal. E quando veio o anjo e falou assim: receba Maria porque ela concebeu do Espírito Santo. E aí ele, né,
também abriu mão, porque ele era homem. Talvez ele gostaria de constituir família de uma forma natural, como muitas vezes a gente constitui, ou você quer constituir uma família. Mas por amor ao Senhor, ele abriu mão de tudo isso, né? E tanto que é para zelou do filho adotivo dele, Jesus Cristo, né? Então também isso me faz, enquanto pessoa, né, que não posso gerar um filho, me faz também falar do amor genuíno que há entre os pais adotivos. Quantas famílias, quanto preconceituar naqueles que não podem, sobre aqueles que não podem gerar. Quantas pessoas eu já ouvi dizer que mas não é a mãe de verdade, não é o pai de verdade, né? Então não vai cuidar da mesma forma, não vai amar da mesma forma, né? São José está aí para provar o quanto ele zelou do filho de Deus. Não era filho biológico dele, mas ele amou, ele cuidou, ele ensinou sua profissão. Aquilo que ele teve de melhor, ele ensinou. Então assim, meus irmãos, é amor genuíno também. Então nós temos que refletir essa sagrada família. Família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A família é o reflexo da unidade trinitária, que não se correlaciona em união no Espírito, merece ser questionado. Uma família que não se correlaciona nessa união não é família, né? Olha, nós aprendemos nessa unidade, né, 3 pessoas em uma só, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles são só um. Não se separa, eles são um só. E nós nos somos chamados a viver em unidade e não separados, né? E não, às vezes a família se tornou um campo de batalha, né? Então nós somos chamados a viver o amor, a unidade, a refletir a Sagrada Família. Nós vamos parar por aqui porque o vídeo está extenso, vamos continuar em outro vídeo. Mas que o Senhor possa nos abençoar, que possamos, em cada questão dessa, refletir qual é meu papel na família. Seja de filho, seja de marido, seja de esposo. Eu acredito que quem está vendo isso aqui seja casado, né? Ou pretende formar uma família. Qual é o teu papel? Eu estou desempenhando, por ser mulher, está buscando ser a esposa aos moldes de Nossa Senhora. Você, esposa, está buscando ser o esposo de São José. Você, filho, você está espelhando Jesus Cristo, né? Então, meus irmãos, que a gente possa se espelhar. Se você não trata a sua esposa, se você não trata o seu esposo, se você não trata os seus pais, assim como essa Sagrada Família testemunhou uma autêntica família, uma família que é de Deus. Então nós temos que nos questionar, nós temos que realmente entender o que é essa palavra conversão, mudar de vida. Eu tenho que ser a melhor mulher do mundo ainda que eu não tenha o melhor esposo do mundo. Você tem que ser o melhor esposo do mundo ainda que você não tenha a melhor esposa do mundo. A conversão parte de nós, a conversão do seu esposo, a conversão da sua esposa parte de ti. Mude a sua forma de tratá-los, de viver. Não basta apenas rezar, é preciso que a gente mude de atitude. É a fé, mas também a conversão. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.